Abra sua Bíblia, por favor, querido irmão, no livro de Gálatas. Martinho Lutero tinha um nome para essa carta, ele dizia que era a minha Catarina. Catarina era o nome da esposa dele. Era o que ele queria dizer, que essa carta mais amada que ele tinha no Novo Testamento, o livro que ele mais amava no Novo Testamento, o livro de Gálatas. Carinhosamente ele chamava o nome do livro com o nome da sua esposa. Romanos é a minha Daniela, é o livro do meu coração, né? É um texto maravilhoso. Eu queria que você abrisse no capítulo 2, versículo 20. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a ministração, para que você acompanhe esse texto e outros textos que eu vou estar citando para você. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim o texto sagrado: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Essa é uma das declarações mais profundas e intensas que saíram da pena do apóstolo São Paulo. Ele diz: Cristo vive em mim. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é o primeiro, antes dele nada existiu, e é o último, depois dele nada existirá. O único Senhor, o único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, habita em mim, disse Paulo. Aquele que é o Criador e o sustentador de tudo que existe, a grandeza de todo o universo. Espantoso pensar nesse Deus que habita em todo cristão verdadeiro, nascido de novo, que criou coisas que são inimagináveis a todos nós. Por exemplo, existem estrelas que são do tamanho do nosso planeta, e o nosso planeta seria um grão de areia em comparação a esse sol. A grandeza desse Deus que habita em todo verdadeiro cristão, que criou todos os mares, encheu de trilhões de seres viventes. Esse Deus maravilhoso, esse Criador e sustentador, habita em nós. Esse Jesus que deixou o trono da glória, o Criador de tudo, que se fez homem, habita em nós. Aquele que andou entre nós fazendo bem, curando, libertando, e que morreu naquela cruz e venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, habita em nós. Aquele que voltará com os seus anjos e dará fim a toda indiferença, a todo caos, a todo pecado, habita em nós. Meus irmãos, essa é a afirmação mais poderosa que pode existir. Como o Senhor Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Deus Todo-Poderoso habita em nós pelo seu Espírito. É a maior e mais grandiosa declaração que pode haver. Supera tudo o que você pode imaginar na sua vida, supera tudo o que você pode ter na sua vida, ou que você almeje ter. Ainda que você fosse bilionário e tivesse tudo que o mundo possa oferecer, do melhor e do mais grandioso, não chegaria aos pés da expressão: Cristo vive em mim. Aquele que derrotou a morte vive em mim. Não há vida sem Jesus. A única vida é Ele. Ele é a vida. Cristo vive em mim. É a única vida que existe. Sem Ele não há vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz dos homens. Cristo vive em mim.
mim. É a vida elevada ao seu potencial máximo. Cristo vive em mim. Depois disso, cada conquista, cada coisa que você adquirir, cada vitória que você tiver, estará muito abaixo da expressão da realidade de que Cristo vive em mim. Cristo vive em mim é o máximo da vida de qualquer ser humano. Nada pode estar em comparação ou além da expressão Cristo vive em mim. Cristo vive em mim é voltar ao Éden. É Deus conosco, é o Emanuel, é Deus andando conosco, como aconteceu no Éden, mas vai além, porque Adão e Eva tinham Deus andando, encontrando-se com eles na viração do dia. Cristo vive em mim, é Cristo habitando em nós, por seu Espírito que em nós habita. É além de estar ao lado de Emanuel, é que Ele fez de nós o seu santuário, a sua habitação, o templo do Espírito. É a vida eterna em nós, mas é um mistério. Cristo em mim, Cristo vive em mim, aquele que morreu e que ressuscitou, agora pelo seu Espírito faz habitação em cada um que é o verdadeiro cristão. Acabou-se o dualismo. Olha o nosso texto, olhe para ele. Estou crucificado com Cristo, sou um homem morto, morri com Cristo, fui com Cristo para a cruz. Cristo ressuscita e vive em mim. Há um único Senhor que habita em mim, há uma única vida que habita em mim, há um único caminho em mim, há uma única vontade, há apenas um que vive, Cristo. Cristo vive em mim. E que coisa extraordinária, irmãos, essa experiência, que é a experiência mais profunda que o ser humano pode ter em sua vida, numa sociedade que busca a experiência, numa sociedade sedenta pelo experiencialismo, que busca essa experiência. Não é só uma viagem, não é só ida ao shopping, não é só um drink que se toma, é uma experiência que está por trás da comida, da bebida, da viagem ou da ida em algum lugar. É mais do que simplesmente um prato que se come, é a experiência. O mundo que busca essas experiências para que a minha vida tenha um significado, porque a experiência dá significado e valor a mim. Então, eu valorizo fulano, porque foi em tal lugar, comeu tal coisa, conheceu tal e tal lugar, fez tal e tal passeio, comprou tal e tal coisa. Então, eu admiro essa pessoa, eu a tenho em alto valor, porque ela teve essas experiências. As experiências dão um significado, a experiência dá um valor à vida. Mas eu não dou tanto valor a tal pessoa, porque tal pessoa não foi àquele tal lugar, não comeu aquela tal coisa, não comprou aquela tal outra coisa. Então eu dou um valor menor para essa pessoa. Mas aqui está a graça de Deus. Como diz o texto sagrado, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, e o viver que tem agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim, na realidade de que eu estava caído no pecado, no fracasso, nas trevas, condenado eternamente, às trevas mais densas, ao castigo eterno, e Ele me amou e se entregou por mim. Que coisa extraordinária é essa graça de Deus, meus irmãos, esse Evangelho que tem essa experiência de amor para nos proporcionar, essa experiência de amor viva e tremenda,
religiosa, cega, louca, longe das Escrituras Sagradas. Está lá o Deus que me amou e se entregou por mim. É nesse ambiente, é nesse homem que está contra Deus, esse homem que está vivendo na sua religiosidade cega, no seu fundamentalismo doido. Deus o encontra ali. Então não importa qual é o estado ou o que você fez na sua vida. Eu fui para a igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, Deus nos encontra na nossa circunstância, na nossa situação. Ele diz que ele devastava a igreja. As palavras gregas usadas aqui por Paulo é de um caçador, é como um tigre, uma cadeia de lobos que está atrás da sua presa, perseguindo, até dilacerar. Paulo vai dizer em Atos que ele punia, que ele prendia, ele chegava a torturar até os cristãos blasfemarem no nome de Cristo. Também a fúria que esse homem tinha. E nisso, meus irmãos, Cristo encontrou. Não importa a situação, o afundamento, a cegueira, a dureza. Não importa se o homem está perseguindo o próprio Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Deus quer restaurar a vida de Saulo. Deus quer restaurar a vida de qualquer um. E Deus quer transformar de uma forma poderosa a vida dessas pessoas, a vida de cada um de nós. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, versículo 15, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Esse encontro com Cristo não estava na sua agenda. Você não tinha colocado na sua agenda, olha, eu vou encontrar com Cristo tal dia, tal hora. Você não tinha feito isso. Mas estava na agenda de Deus. Deus planejou encontrar você no dia, no tempo, no ano, no momento, no local em que você se encontrava, ou que você ainda se encontrará. Deus quer encontrar você. Você pode não planejar, não pode ser iniciativa sua, mas é iniciativa de Deus. Está na agenda de Deus. Deus quer fazer isso. Deus quer tornar realidade em sua vida essa expressão: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E esse encontro é descrito por Paulo em Atos capítulo 26, versículo 13. Ele está falando com o rei Agripa. E aí então ele diz: Rei Agripa, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, ele estava indo para Damasco, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que estavam comigo. Paulo estava munido de cartas de autoridades para ir a Damasco, prender, açoitar e trazerem manietados os crentes de lá, aqueles que professavam Jesus. Ele não estava lá para ter um encontro com Cristo. Ele não estava lá pensando que passaria um momento agradável ao lado de Cristo Jesus. Não, já faziam 10 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado, e o Evangelho continuava crescendo e se estendendo, e Paulo se levantou para poder destruir o cristianismo, para poder destruir aqueles que professavam a Cristo. Mas ele não entendia o que estava fazendo. Ele achava que estava servindo a Deus. E aí então, nesse dia, Deus espera o sol ficar a pino, no momento mais quente, onde o sol mais brilha, mais intenso, mais forte. O Senhor abre o facho da sua glória, e uma luz mais forte que o sol brilhou ao redor de Saulo, e ele caiu por terra, e ao redor dele estavam os homens que caíram também por terra. Meus irmãos, que coisa gloriosa é esse momento. Isso é o início, é o passo para essa
expressão, Cristo vive em mim. Todo cristão verdadeiro teve esse momento de encontro com Deus, teve esse momento, porque o Evangelho é o encontro com Deus, não é ouvir falar de Deus, não é receber algo como uma herança de familiares, mas é um encontro pessoal, real, entre você e Deus, entre Deus e você. A glória de Deus brilha na sua alma, Deus faz acender uma luz da sua graça sobre a sua mente, e aí então você entende o Evangelho, você entende os seus pecados, você entende a sua tragédia, você entende o quanto necessita do amor, da graça de Deus, do perdão de Deus. Aqui começa essa expressão tornar-se vida e real em Saulo, em Paulo. Cristo vive em mim. O Evangelho é esse encontro pessoal, meus irmãos, maravilhoso, extraordinário. Você precisa tê-lo. Você precisa tê-lo, não apenas no dia da sua conversão, naquele dia maravilhoso em que Deus te convenceu dos seus pecados, em que você entendeu a graça e o amor de Deus, e esse amor encheu o seu coração. Esse encontro é recorrente. Paulo tem esse encontro todo dia com Cristo Jesus. O Emmanuel habita nele, o Deus que brilha no facho da sua glória, como uma luz muito mais forte do que o sol. O sol se apaga diante da glória de Cristo. Esse Cristo habita em mim. Que vida extraordinária! Que coisa maravilhosa, meus irmãos! É um privilégio que nós temos. Cristo vive em mim. E essa voz que falava, como ele diz, em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Falou na língua do coração dele, falou o idioma dele, falou com ele, falou o seu coração, confrontou o seu pecado. Você me persegue? E ele responde: quem és tu, Senhor? Ele já está cego, ele já não pode ver mais nada. A luz que brilhou cegou este homem, ele não pode ver mais nada. Só que ele ouve a voz de Cristo Jesus: Saulo, Saulo, o Senhor me chama pelo nome, o Senhor fala a nossa língua. É um encontro pessoal, é um encontro de graça, é um encontro de amor. A luz que brilha não fulmina aquele homem, mas traz vida sobre ele. Não consome nem o destrói, mas rompe com as cadeias de sobre a sua vida, rompe com as cadeias da religiosidade, do judaísmo morto, vai quebrando tudo de sobre a vida dele. Que essa luz do Espírito de Deus brilhe sobre a sua vida, para que se rompam da minha mente, da sua mente, de toda a nossa vida, tudo aquilo que nos impede de viver a realidade máxima de que Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. E ele falou no coração de Saulo, ele confrontou os pecados e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Todo pecador está contra Deus. Todo pecado, em pensamento, em sentimento, em intenção, em ação, em palavras e omissões, todo pecado é contra Deus. Todo ser humano está contra Deus. Paulo vai dizer isso: não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Todos estão contra Deus. O religioso está contra Deus. Paulo orava 3 vezes por dia. Paulo tinha centenas de leituras do Antigo Testamento. Paulo se batizava até 7 vezes por dia. Paulo ia 2 vezes por dia no culto, jejuava 2 vezes por semana. Saulo, Saulo, por que me persegues? A religiosidade, a religião em si, é até um ato de rebeldia contra Deus, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Cristo não habita, Cristo vive em mim. Isso não é uma realidade para o religioso, isso não é uma realidade para quem simplesmente vai ao culto, não é uma realidade simplesmente para quem ora, ou jejua, ou frequenta uma igreja. Paulo fazia tudo isso com muito mais esmero, dedicação,
indo contra Deus. Por que me persegues? Irmãos, ninguém vem ao Pai. E Jesus está dizendo isso para os judeus, Jesus está dizendo isso para os discípulos, Jesus está dizendo isso para as multidões, Jesus está dizendo isso para os religiosos. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, não existe outro. Qualquer outro caminho que qualquer pessoa, em qualquer das mais de 11.000 religiões do mundo trilhar, dará longe de Deus. Nós podemos nos aproximar unicamente de Deus pelo sacrifício que Ele fez, porque qualquer sacrifício que nós façamos está contaminado de pecado, e o salário do pecado é a morte. Como nós vamos oferecer um sacrifício que seja aceitável a Deus, a não ser um sacrifício que o próprio Deus ofereça, do Cordeiro perfeito, do homem perfeito, Cristo Jesus, seu Filho, que se fez homem, habitou entre nós e morreu naquela cruz, ressuscitou, vencendo a morte, o diabo, o pecado e o inferno. Meus irmãos, Ele é o caminho, não há outro, jamais haverá. Cristo é o caminho, e Paulo está dizendo: Cristo vive em mim. Foi o dia mais feliz da vida de Paulo, foi o dia da alegria, da salvação, da restauração, porque esse Cristo que habita em mim é aquele Cristo que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que maravilha, que graça extraordinária é essa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não há intermediários. Eu sou a 6ª geração de cristãos da minha família. Meu avô era pastor presbiteriano, mas ele não podia encontrar Cristo por mim. Meu pai não podia encontrar Cristo por mim. Minha mãe não podia encontrar Cristo por mim. Meus irmãos não podiam encontrar Cristo por mim. O pastor não podia encontrar Cristo por mim. Foi Cristo, quando eu tinha 15 anos, naquele dia glorioso, Ele me encontrou pela sua graça. E aí então Cristo vive em mim. Naquele dia os meus pecados caíram diante de mim. Meu orgulho foi ao chão. Minha alma chorou. A luz abriu sobre a minha mente, sobre o meu coração. E Cristo vive em mim. Deus marcou aquele dia, e bendito o dia que o Senhor marcou. Chorei dias, chorei semanas, chorei meses os meus pecados. Bendito o dia do Senhor na minha vida, porque Ele me amou e se entregou por mim. Esse é o Evangelho do Senhor da glória. Cristo vive em mim, irmãos. É a vida mais poderosa que alguém pode viver. Cristo vive em mim. Veja, não é uma alienação aqui. Cristo vive em mim, e o viver que vivo agora na carne. Ele diz: eu estou vivo, eu estou nesse mundo, eu estou andando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo as coisas. O viver que vivo agora na carne, eu vivo pela fé, eu vivo na obediência. Fé é obediência, é compromisso. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é viver em Cristo. Isso é Cristo vive em mim. E não pode haver intermediários, não pode haver ninguém que possa interceder por mim, não pode haver ninguém que venha a ter esse encontro no meu lugar. Não há procuração no Evangelho. É você em Deus, é a criança em Deus, é o jovem em Deus, é o homem em Deus, é o velho em Deus. Cada um vai encontrar com Deus. Amém. Para a salvação, para a libertação do seu coração. O encontrará nessa vida, ou encontrará na eternidade sem Cristo. Encontre-o aqui, encontre-o hoje, para a glória de Deus. Seja hoje o dia do seu encontro. Pastor, Cristo já me encontrou há tanto tempo atrás, mas que seja hoje o dia do seu encontro, e amanhã, e depois, porque esse mesmo encontro, ele é recorrente. Ele não foi algo que aconteceu. Cristo vive em mim. Ele não viveu em mim, não foi algo do passado. Cristo vive, é um presente contínuo, é um presente linear, é um viver todo dia.
carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nesse momento Paulo fica cego, 3 dias, não olhou o WhatsApp nem viu o Instagram, pronto, acabou, não tem esse papo, não, Cristo me encontrou, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, não, você não encontrou Cristo, você teve um emocional apenas. Quando Cristo te encontra, você tem certeza do que aconteceu. Você tem certeza daquele momento. A glória de Deus brilhou. Saulo foi convencido da sua realidade. Deus o cegou para ver tudo fora, para que ele tivesse olhos unicamente para dentro do seu coração. O que é que eu estou fazendo? Eu estou perseguindo a Cristo. Cristo é Deus. A sua glória brilhou sobre mim. Ele está sentado no trono. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Eu estava errado. Eu estava enganado. Estou eu lutando contra Deus. E é totalmente justo que eu passe todo o resto da minha vida cego, como eu estou. Imprestável. Porque eu passei mais de 10 anos perseguindo a igreja, consentindo na morte de Estevão, cometendo atrocidades. É tão correto que eu permaneça como estou. 3 dias olhando para si mesmo, sem olhar para ninguém, sem ver a vida de ninguém, sem pensar em ninguém, apenas na sua realidade, na sua vida. Esse é o resultado do encontro com Cristo. Ninguém que encontra Cristo vai ficar olhando para os outros. Quem encontrou Cristo, quem foi encontrado por Cristo, vai olhar para si mesmo. Como Isaías, diante do trono, quando os céus se abrem, seus olhos têm a capacidade de ver a glória de Deus. Eu vi um alto e sublime trono, e aquele que nele se assenta. Da sua presença foge os céus e a terra, diz Apocalipse, as abas das suas vestes enchem o templo, os serafins, e ele vai dizer, ai de mim. Antes de ver o trono, antes de ver a Jesus, porque João vai dizer, no final do seu livro, que Isaías viu a Jesus. Quem Isaías viu? Foi o Senhor Jesus. Que coisa extraordinária. E esse Jesus que ele viu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Meus irmãos, ele olhou para si mesmo e disse, ai de mim. Antes disso ele disse, ai para todo mundo, ai dos bêbados, ai da cidade, ai do povo, ai das autoridades, ai dos idosos, ai de todo mundo. Quando ele está diante de Deus, ele diz, ai de mim, eu estou morrendo. Isso é Cristo vive em mim. É um arrependimento profundo. 3 dias jejuando, Saulo está cônscio dos seus pecados. E então entra Ananias e ele encontra o perdão de Deus. Levanta-te, Saulo, e lava os teus pecados. Saulo tinha 40 anos que fazia sacrifícios. 40 anos que fazia sacrifícios a Deus pelos seus pecados, e nenhum deles tinha sido perdoado. Mas no momento, não havia procissões, não havia carregar de cruz, ele não tinha que andar de joelho, ele não tinha que fazer absolutamente nada, ele tinha que levar seu coração e lavar seu coração no sangue precioso daquele que agora habita em mim, daquele que agora vive em mim, o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mudou o coração desse homem, mudou o coração de Paulo, mudou o coração de Saulo. Não apenas o nome, as pessoas ficam conectadas com o nome Saulo e Paulo, não, foi o coração, foi a vida. Um homem violento desse, um homem sanguinário, respirando ameaças, diz o livro de Atos dos Apóstolos. Homem sedento por sangue, violência, vingança, lutando contra Cristo. Agora é o que edifica a igreja. Ninguém trabalhou como ele, ninguém escreveu como ele,
vida foi reordenado. Antes o judaísmo estava no meio, antes eu estava no meio, as minhas vontades, os meus caminhos. Agora Cristo vive em mim. Eu morri, estou crucificado com Cristo. Meu velho homem morreu e agora Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Essa vida extraordinária está em você. Você teve essa experiência maravilhosa. Cada um à sua maneira. Ninguém tem uma experiência exatamente igual. Mas essa experiência de encontrar Deus, de ser encontrado por Ele, de beber do seu amor, da sua presença, e uma paixão no seu coração por Cristo nasce. Porque Ele te ama, você entende o amor dEle, você entende o quanto longe você estava dEle, e o quanto Ele te amou na sua rebelião, no seu ódio, na sua indiferença contra Ele, e Ele continuou te amando, e insistindo, e rompendo a dureza do meu e do seu coração, até que um dia a sua glória nos alcançou. Você teve esse encontro, você teve isso em sua vida. Você pode dizer: Cristo vive em mim, eu amo a Cristo, Ele é a razão da minha vida. É algo duradouro, não é algo de uma semana, não é algo de um dia, não foi um evento num acampamento. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A partir do dia que Cristo me encontrou, que eu nasci de novo, nunca mais fui o mesmo. Cristo vive em mim. Meus irmãos, esse é o tipo de gente mais extraordinário sobre essa terra. Seus valores, seus conceitos, sua vida, seus projetos, tudo tem como ponto central e convergente a glória de Cristo Jesus. Tudo tem como objeto que Cristo seja exaltado, que Cristo seja glorificado, que eu possa amar mais a Cristo, que eu possa servir mais a Cristo, que eu possa viver mais a sua vontade. Eu quero a vontade dele, não a minha. Senhor, se não é a tua vontade, eu não quero isso para mim, porque Cristo vive em mim. É a gente mais extraordinária que tem nesse mundo. Irmão, não tem nada nessa vida que se compare à experiência gloriosa de você poder dizer: Cristo vive em mim. Nada, não existe absolutamente nada mais extraordinário que isso. E outro resultado, e talvez o primeiro resultado desse encontro extraordinário, é que o Evangelho se torna uma firmeza inabalável na sua vida. Essa carta, Paulo está defendendo o Evangelho. A igreja aos Gálatas está sendo atacada por falsos ensinamentos, falsos evangelhos. Veja, no início da igreja, a coisa já estava assim. E Paulo então está dizendo a primeira coisa da sua vida em Cristo: Cristo vive em mim. E agora ele vai defender esse evangelho. Ele vai defender aquilo que é o ponto central da sua vida. Não há nada mais importante na vida do cristão verdadeiro do que Cristo, do que as Escrituras, do que a presença de Deus, do que o Evangelho, do que o reino de Deus, do que a obra de Deus. Nada é mais importante. Cristo é o centro, é a razão, é o motivo. Ele é o sol e nós orbitamos em torno da sua glória. Nós vivemos por Cristo. Para mim, o viver é Cristo, diz Paulo em Filipenses capítulo 2. E quando Paulo diz isso, é o Paulo que está no final da sua vida. Faltam meses, talvez semanas para Paulo morrer. E ele está dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse Paulo que escreve aos Gálatas, ele está no início da sua vida cristã. E ele está dizendo: Cristo vive em mim. Veja que não passou. Veja que não foi algo que ficou oscilando. Não,
pecados, para nos desarraigar deste mundo mau, desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. O mundo não vai deter a firmeza inabalável do Evangelho na vida do cristão. Ah, pastor, o mundo está cheio de tentações, está cheio de pecado, está transbordando. Tem uma série agora na Netflix lá. Menino, pensa numa coisa vexatória. Acho que o BBB está mais ou menos no mesmo pé de igualdade e de ruindade. Deve estar, não vejo nenhum nem outro. Mas pelo que a gente ouve, a coisa é estreita, é feia, é complicada. Meus irmãos, você olha e fala, meu Deus, esse trem está perdido, esbarracou. Você fala, gente, geração de 20, 25 anos, meu Deus, povo perdido, uma situação complicada. Você fala, gente, onde é isso? Mas isso não tira a firmeza do cristão do Evangelho. Quem nasceu de novo não tem medo do mundo. Quem nasceu de novo, a fé que ele tem, o compromisso que ele tem, é que vence o mundo. A vossa fé, disse João, em 1 João, a vossa fé vence o mundo. Quem é um cristão verdadeiro não tem medo da vida, não tem medo da escola, de estudar, de ir para a faculdade, de trabalhar. Ele não tem medo de que vão virar a cabeça dele, não. Há uma fé inabalável, há um encontro que aconteceu. E nesse encontro nada pode mudar. A realidade é que Cristo vive em mim. Ele no Evangelho nos desarraigou deste mundo mal. Ele nos desarraigou deste mundo mal. Conheci um irmão, ele é engenheiro. Ele falou, pastor, estou orando para os meus filhos não passarem no NB. Eu falei, que é isso, rapaz? Ele falou, estou orando para eles não passarem pelo NB, porque senão vão virar a cabeça dele. Eu falei, se eles não nascerem de novo, vão virar mesmo. Mas se eles nasceram de novo, não tem ninguém que tire eles de lá, que vire a cabeça deles. Eles vão para lá para ser sal e luz nesse mundo. Uma irmã essa semana, fazendo uma visita para a família inteira, ela disse para mim, junto com seus pais, falou para mim, pastor, eu sou formado em História, todo mundo ficou desesperado quando eu fui para a faculdade de História, o pessoal, não deixa pastor, chamaram minha mãe e tal, não sei o quê. E eu continuei firme, continuei em Cristo, direitinho. A irmã que inclusive tem um filho aqui no projeto, aqui, continuou firme. Eu falei, que coisa bonita. Isso é o novo nascimento, isso é o Evangelho. Vou falar de Karl Marx, de um monte de coisa, mas você vai estar, sabe o que é? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Você não vai ter medo da vida, você não vai ter medo do mundo. O texto segue, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que nos chamou para, na graça de Cristo, para outro evangelho, como não há outro, senão que há alguns que nos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho sempre teve oposição. A verdade sempre tem oposição, sempre, na sua vida. Toda vez que você se posicionar do lado da verdade, olha, prepare-se para a batalha, a luta, com certeza. Mas isso não vai tirar a sua confiança inabalável no Evangelho. Há outro Evangelho, tem pregação errada, tem profetada por aí, tem um monte de coisa. Você vai permanecer firme no Evangelho. Se Cristo habita em você, se Cristo vive em mim, não serei enganado. Vou permanecer firme em Cristo Jesus. Paulo chega a dizer no versículo 8 do capítulo 1, mas ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dizemos, agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja maldito. Meus irmãos, nem anjos podem mover o cristão verdadeiro. E olha que aí você tem um monte de gente, criaram inclusive igrejas, denominações, que um anjo me revelou, que um anjo me diz que vai acontecer
Mas o cristão, aquele em quem Cristo vive, permanece firme no Evangelho. Nem anjo engana ele. E ele também não tem medo de perder sua firmeza por absolutamente nada. Um Evangelho que vai além. E tem muita coisa por aí hoje em dia que vai além do que vos tenho falado, disse o apóstolo Paulo. Nem as pressões religiosas, nem o grande apóstolo Pedro. E é desse texto que nós estamos lendo, Cristo habita em mim. O apóstolo Paulo está terminando uma frase que ele está dizendo, na realidade um texto que ele está falando, um diálogo que ele está tendo com Barnabé e Pedro. Estão lá numa farofa em Antioquia. Os gentios, os judeus, todo mundo comendo, brincando, rindo na igreja, glória a Deus, dentro das casas e tudo, aquela farofa deliciosa. Daí chega um pessoal lá de Jerusalém, que eram os judeus, que se converteram ao Evangelho, entre aspas, e eles vinham para tolir a liberdade, porque eles diziam que você só pode ser salvo se você for circuncidado, você só pode ser salvo se você guardar a lei de Moisés, você só pode ser salvo se você guardar o sábado, você só pode ser salvo se você... E aí tinha um monte de critério. Então Cristo não é suficiente. E Pedro, quando vê esses caras chegando, e Barnabé, que era o pastor de Paulo, Pedro já se esquivou, já se separou dos gentios, e Barnabé foi junto, estava lá comendo farofa de porco, uma bistequinha, uma costelinha aqui e ali, no churrasco da glória, e aí eles começam e se separaram totalmente dos irmãos. Paulo vê isso, irmãos, e aqui está a firmeza de quem nasceu de novo, em quem Cristo vive em mim. A gente vive na época do politicamente correto. Eu não vou dizer nada, porque eu quero almoçar bem com todo mundo. Eu quero estar bem com todo mundo. Eu sou crente, paz e amor. Então eu quero estar bem com todo mundo. Eu não quero estar desagradado com ninguém. Então não vou falar nada que ofenda nada. A pessoa fez o errado. Não, deixa a pessoa ter a sua verdade. Então não vou falar nada. Sabe, irmão, se Cristo vive em você, essa questão do politicamente correto vai ter um espaço na sua vida muito curto. Não que você vai sair fazendo e dando carão a ninguém, mas quando você vê algo que infringe o Evangelho, quando alguém vem e questiona a fé cristã e fala abobrinha para você, igual outro dia aconteceu comigo, alguém chegou para mim e disse: Deus podia ser mais inteligente. Porque Deus poderia ter empoderado as mulheres. Por que a Bíblia não fala disso? Eu não posso entrar nesse viés agora, porque é tomar um outro tempo. É uma outra pregação. Mas eu fui explicar para essa pessoa, de forma muito educada, mas confrontando também a pessoa no seu pensamento. Como Deus defende, protege a mulher, o órfão, a viúva, o mendigo. Como Deus guarda essas pessoas, como as Escrituras dizem que Deus é o pai dos órfãos, o esposo da viúva. É o Deus que está preocupado com toda essa questão social que a gente está vendo aí. É o Deus que cria na própria comunidade, na própria nação de Israel, gatilhos para poder minimizar e mitigar toda essa questão da miséria, da fome. E é o mesmo Deus que diz que Ele não quer que tenham miseráveis, mendigos dentro da nação de Israel. E Ele cria protocolos, Ele cria ações políticas, econômicas, sociais para solucionar isso. Meu irmão, o pessoal que acha que está inventando alguma coisa hoje é um bando de coitados, eles não sabem nem. Esse é o problema, essa gente não deu espaço para entender a Bíblia. Eles simplesmente pegam a Bíblia e chutam a Bíblia, mas eles nem leram ela. E nem sentaram com alguém que pode explicar alguma coisa para eles.
Meus irmãos, ninguém fez o que Deus fez. É extraordinário o que Deus fez. Então, no politicamente correto, a gente tem um espaço pequeno. Existem coisas que realmente a gente não vale muito a pena falar. Mas existem outras coisas que a gente não fica calado. Paulo poderia dizer, não, rapaz, ali está o apóstolo Pedro, andou com Jesus, andou sobre as águas. Eu, Paulo, que persegui a igreja, vou puxar a orelha do Pedrão. Que isso? Que é isso? O Pedro que estava no monte da transfiguração, o Pedrão que recebeu as chaves do reino, que liderou a igreja de Jerusalém. Eu puxar a orelha dele, ele está errado, mas eu vou lá puxar a orelha dele, de jeito. E olha que no texto diz, no capítulo 2, versículo 14, que é o que antecede o texto, e o final desse diálogo é justamente o versículo 20 do capítulo 2 que nós lemos. Ele diz, quando porém vi que não procediam Barnabé e Pedro corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ele usa a expressão, o nome dele em hebraico, disse a Cefas na presença de todos, e ele puxa a orelha de Pedro. Você sendo judeu, vive como gentil. Você se diz judeu lá em Jerusalém, aqui você está comendo carne de porco com a gente, na farofa santa aqui. E só porque chegaram esses caras agora você está achando que é salvo porque você é judeu. Eu também sou judeu. E aí então, ele termina dizendo, estou crucificado com Cristo. Ele diz no versículo anterior, no versículo 19, eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu morri para uma autojustificação, eu morri para a tentativa de me salvar a mim mesmo. Não posso, tentei isso, eu fui o mais rigoroso judeu que foi conhecido na minha época, não funcionou, eu estava perseguindo a Deus. Eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A minha justiça está em Cristo, não em minhas obras, não em quem eu sou, mas em quem Cristo é, no que Ele fez na cruz. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, e o viver que tem agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça, se a salvação vem pela lei de Moisés, Cristo morreu em vão. É assim que ele termina essa confrontação com o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, depois, ele vai escrever, inclusive nas suas cartas, em uma das suas cartas ele vai dizer, o nosso amado irmão Paulo, que escreve com a sabedoria que Deus deu para ele, coisas difíceis de entender. Meus irmãos, que humildade de Pedro, de Barnabé, de receber o puxão de orelha e falar a verdade. Estamos errados. Estamos errados. Não podemos abrir mão da nossa fé. Não podemos negociar nossa fé. Não podemos entrar no politicamente correto, porque estamos sendo pressionados por fora. Não, a nossa fé. Não abrimos espaço, não abrimos nem um centímetro. Paulo vai dizer 3 vezes nesse livro, eu agi assim, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Eu não abri mão para ninguém, eu não abri mão para Pedro, eu não abri mão para Barnabé, eu não abri mão para os falsos apóstolos, para os falsos irmãos, eu não abri mão para ninguém, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. E qual a verdade do Evangelho? É que Cristo ama você. Ele é o único caminho, Ele é o único sacrifício, e Ele morreu naquela cruz para nos libertar dos nossos pecados. E só nele, e apenas nele, a salvação e transformação para as nossas vidas. Logo já não sou o que vivo, Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, continuo nesse mundo, comprometido com Deus, eu vivo pela fé. Num relacionamento de amor intenso, profundo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e que a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, que você possa valorizar essa expressão tão extraordinária, que você possa vivê-la. Cristo vive em mim, a cada dia, na sua vida de oração,
de leitura da palavra, no seu trabalho, em qualquer situação que você lembre, Cristo vive em mim. Você não é mais simplesmente um cidadão brasileiro que anda ao trabalho, para casa, enfim. Existe algo muito mais nobre na sua vida. Cristo vive em mim. E você, que ainda não conhece a graça de Cristo, que você, querido, possa dizer: Senhor, hoje, eu estou aqui. Meu pai me levava para a igreja desde pequeno. Passei anos, cantava os hinos, ouvia as mensagens, mas eu não podia dizer: Cristo vive em mim. Se você não pode dizer isso ainda, que hoje seja o dia de você dizer: Senhor, eu quero que Cristo vive em mim. Vamos ficar de pé e orar ao nosso Senhor. Feche os seus olhos, sai do seu lugar, simplesmente feche seus olhos e vamos orar nesse instante.